nós vamos fazer o nosso bate-papo com o Hélio Jove, que nós vamos tratar de alguns procedimentos importantes para você. Hélio, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Hélio, quando a gente fala sobre desmatamento, e aí vem falar que é tudo errado, não é bem assim, né? Tem muitas áreas que podem ser desmatadas, desde que com os requerimentos. Exatamente, no Brasil, desmatamento é permitido. Quando que ele é permitido? Quando o produtor tem a sua área de reserva legal preservada, a sua área de preservação permanente também preservada, e automaticamente ele vai querer aumentar a sua produção. Com isso, ele precisa requerer um desmatamento. Aí tem algumas regras. O tamanho da propriedade, principalmente, como fazer esse requerimento. Tá, e aí qual é o primeiro passo para o produtor que deseja avaliar? Porque ele às vezes não sabe se ele realmente tem, porque quando joga a medida, às vezes descobre que tem mais ou descobre que tem menos. Exatamente. O que ele tem que fazer primeiro? Fazer um mapa da propriedade dele com imagem de satélite, detalhando o que ele tem de vegetação. E aquilo que foi excedente é direito dele de requerer. Aí tem algumas regras. A primeira delas é se a área vai ser mais ou menos de 50 hectares. Se for até 50 hectares, ele tem que requerer isso no órgão ambiental competente. Tem alguns municípios que pode ser no município, mas a maioria é no estado, no caso na SEMAD, aqui em Goiás. Se for até 50 hectares, ele não precisa do estudo de fauna, ou seja, ele vai fazer somente o estudo de flora, que é o inventário florestal dessas áreas e requerer. Se a área for de 50 até 500 hectares, ele vai ter que requerer junto com o estudo de fauna. Então, ele vai apresentar o de flora, que esse apresenta em qualquer situação, e o de fauna, que é os estudos dos animais, mamífero pequeno, médio, grande, e também as aves. E nos casos, se for um desmatamento para a construção de uma barragem, por exemplo, também tem que estudar os peixes. E se for acima de 500 hectares, aí esse é complexo, esse é difícil e esse é caro, que vai demorar mais de 2 anos para ser liberado quando é acima de 500 hectares. Mas se for abaixo de 500 hectares e abaixo de 50, o procedimento não é complexo. Eu já consegui várias licenças, inclusive com 12 dias do protocolo. Agora vamos imaginar que eu tenha lá, joguei as imagens de satélite, eu tenho 80 hectares que eu posso fazer a requisição. Mas para não entrar nesse processo mais moroso, eu peço só 50. Pode? A questão não vai fazer diferença. Se a área for até 500 hectares, não vai fazer diferença na questão de burocracia. O que vai diferenciar é o custo. Hoje, para fazer uma área até 50 hectares, ele vai gastar em torno de R$15 mil. Se ele fizer até 500 hectares, ele vai gastar em torno de R$45 mil. A diferença é somente a necessidade do estudo de fauna para áreas acima de 50 hectares e para áreas abaixo de 50 hectares não tem necessidade. O que vai mudar é isso. E naquele caso que eu quero fazer vamos chamar ali de limpeza de pastagem para a entrada da agricultura. Eu vou fazer essa troca de atividade e tem sempre na pastagem, tem algumas árvores. Eu posso ir lá e eu não posso, né, ir lá e retirar essas árvores aleatoriamente. Eu também preciso fazer um pedido. Exatamente. Aí já é outro tipo de requerimento. É uma licença de corte de árvores isoladas. Tem que comprovar que realmente já foi pastagem e tem que ser no máximo 30 árvores por hectare. Aí o interessante é que não tem limite de área. 10 hectares, 20 mil hectares, 30 mil hectares, não tem diferença. A diferença é comprovar que realmente era uma pastagem e que vai virar uma agricultura. Aí ele tem que tirar uma licença de exploração florestal que chama corte de árvores isoladas, que tem saído também com muita rapidez. E eu fico curiosa porque às vezes tem nessas áreas aquelas situações com árvores que são ali de preservação, como o piquezeiro. Pode ser eliminado nesse caso? Pode sim. Existem as protegidas por lei
Existem as endêmicas, as raras e as em extinção. Pode, o exemplo que você deu, um piqui, só que ele vai ter uma compensação ambiental. Cada piqui que ele cortar, ele vai ter que plantar 20 espécies nativas do cerrado. E 50% tem que ser da mesma que está cortando. Então, o exemplo do piqui, ele vai cortar um piqui, vai ter que plantar 10 piquis e mais 10 outras espécies diferentes. E isso vai escolher dentro da própria área dele, dentro da própria fazenda, e fazer esse plantio que a gente chama de compensação ambiental. Para as outras árvores, são árvores aleatórias, não precisa fazer essa compensação. Quando não é essas situações que eu falei, rara, endêmicas, em extinção ou protegida por lei, não tem que fazer. Aí existe, dependendo da espécie, ele vai ter que plantar de 12 a 20, se tiver alguma restrição. Quem seriam as raras? Aliás, Agora, as endêmicas. As endêmicas. Agora, isso aí é um papo de engenheiro florestal. Eu tinha que consultar a minha equipe, porque no meu caso seria a engenharia ambiental. Então, eu não sei te responder exatamente agora uma endêmica ou uma rara, mas isso aí é um papo que a gente pode falar em outro programa. Não, tranquilo, isso aí é porque eu venho trazendo os nomes, a gente vai ficando curioso, sabe? Porque é uma lista. Foi bom que você vai fazer eu estudar agora e saber exatamente todas. Não, todas não precisa, viu? Que certamente vão aparecer muitas árvores aí para entrar. Pensa, endêmica, endêmicas, rara, protegida por lei, raras e em extinção. e em extinção. Bom, eu não tenho a menor ideia onde o piquezeiro entra aí nesse Não, caso. o piqui, no caso, ele é protegida por lei. É a Existem proteção. 7 protegidas por lei, essas eu sei. Piqui, aroeira, ipê, baru, cerejeira e tem mais 2, que é o angico, e tem mais uma que essa agora fugiu. Bom, então aqui eu já plantei 2 aroeiras. Eu planto, faço mudas e distribuo sempre dos piquis não, da aroeira, do IP. Tenho 2 piquezeiros aqui. Perfeito. Então, eu já estou quase entrando ali na lista das árvores, Você está nas protegidas. das protegidas por lei. Aí já estou Exatamente. quase criando aqui um passivo ambiental. É passivo nesse caso, né? Nesse caso é ativo, né? O passivo Ativo. é quando você cortar. É um ativo ambiental. Exatamente. Bom, e o produtor, ele deve fazer esses pedidos aí, certamente ele vai ter que apresentar uma série de documentos. Como que seriam esses documentos para ele levar para fazer a solicitação? É da fazenda ali? Quais são esses documentos? Os documentos, o principal é a certidão de interteor do imóvel, que tem que ser atualizada e emitida no máximo 30 dias do cartório. Se for pessoa física, o comprovante dos documentos pessoais, RG e CPF, e o comprovante de endereço de correspondência, o cadastro ambiental rural, e aí vem os estudos. Se for até 50 hectares, vai fazer estudo de fauna, e tem o plano de controle ambiental também. Se for acima de 50 hectares, até 500 hectares, aí precisa também do estudo de fauna, não é só o de flora. E, além disso, vai apresentar um croquisinho de acesso, como que chega na propriedade. E se ele tiver a verbação de reserva legal averbado na matrícula, ele tem que apresentar também um documento do cartório, que é o termo, o mapa e o memorial descritivo dessa reserva, uma declaração que o cartório não conseguiu encontrar nos seus arquivos. Basicamente é isso. Agora, fazer o trabalho em campo, tem que fazer o inventário de campo, tem que fazer o levantamento de fauna. Esses levantamentos demoram em torno de 10, 15 dias. Ok, nosso tempo está esgotado. Eu quero deixar um abraço para você, um bom final de semana de carnaval, porque amanhã a gente não vai se encontrar. Então, um bom descanso para você, se for descansar, né? Com certeza, obrigado. Só concluindo o seguinte, hoje o estado de Goiás tem a legislação mais completa e ágil. Se o produtor quiser aumentar a sua produtividade, não demora mais 5 anos. A gente já conseguiu até com 12 dias, 30 dias do protocolo.